Lição do quarto trimestre da Escola Sabatina de 2025, último trimestre do ano 2025. Lições de fé no livro de Josué. E a lição do número 2, surpreendidos pela graça. Essa é uma das histórias mais lindas do livro de Josué e também das Sagradas Escrituras. Nós vamos falar sobre uma pessoa extraordinária, sobre uma pessoa que, na ótica humana, ela não seria extraordinária, mas Deus veio além do comum. Deus vê além dos olhos humanos. O homem vê os estereótipos, mas Deus vê o coração. Capítulo 11 do livro de Hebreus, capítulo 31, diz o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, tendo acolhido em paz os espias. Nós vamos estudar a história dessa mulher, uma meretriz, uma prostituta, chamada Raabe, que o texto aqui diz que, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, tendo acolhido os espias em paz. A fé remove montanha. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A fé também nos diz lá em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus queridos, nesse quarto trimestre de 2025, a Escola Sabatina para Adultos focaliza, como nós estamos sabendo, já estamos na segunda lição, além da introdução, focaliza o livro de Josué, com ênfase nas lições de fé que podemos extrair desse belíssimo livro das Sagradas Escrituras. A segunda lição desse trimestre, intitulada Surpreendidos pela Graça, destaca a figura de Raabe e a surpreendente graça de Deus manifestada na vida daquela mulher. E o texto, para memorizar, que nós colocamos, só voltando a ler, que está exatamente em Hebreus capítulo 11, versículo 31, voltando a falar, esse texto diz: pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, tendo sido acolhida em paz com os espias. Meus queridos, especificamente esse versículo nos lembra que mesmo que aqueles que parecem estar longe do alcance da salvação, eles podem ser tocados pela graça transformadora de Deus e talvez estejam muito mais perto do céu do que muitas vezes nós estamos. Por isso que é preciso nós atentarmos para a nossa fé, para a nossa comunhão, para com a nossa vida, se nossa vida está com Deus. Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade destinada à destruição pelos israelitas, conforme Deus prometera. Quando os espiões israelenses foram enviados às cidades para explorar o terreno, Raabe os recebeu em sua casa e escondeu dos soldados do rei de Jericó. Em troca de sua proteção, ela pediu um sinal de que a sua família seria poupada da visão ou da invasão iminente. Os espiões prometeram honrar o pedido daquela mulher, com a condição de que ela pendurasse um cordão escarlate na janela da sua casa como um sinal. Veja que cumplicidade aí importante, né? Aquela mulher foi usada por Deus para guardar e para poupar a vida dos servos de Deus. A história de Raabe é notável, não apenas por sua coragem, mas também pelo seu conhecimento da soberania de Deus. Como uma prostituta morando numa cidade pagã, essa mulher, ela teve muito mais altivez, teve muito mais discernimento, teve muito mais força, teve muito mais conhecimento e desprendimento de que muita gente que vivera no passado com o Senhor, que acompanhara o Senhor. Ela confessou aos espiões que sabia que o Senhor havia dado a terra de Canaã aos israelitas, algo que seus compatriotas persistentemente recusaram receber. Aquela mulher recebeu uma revelação divina e aquela mulher aceitara a revelação divina. Sua fé e ação diante dessa crença a salvaram a ela e a sua família. Tanto física como espiritualmente, aquela mulher foi salva. Porque uma coisa era ser salva do ponto de vista material, do ponto de vista físico, mas o mais importante era do ponto de vista espiritual. E esta lição, meus queridos, ela nos desafia a refletir sobre a natureza da graça de Deus. Raabe, uma mulher de reputação duvidosa, sem qualquer mérito próprio, foi alcançada pelo poder divino. Sua inclinação na liderança de Jesus, como mencionado
em Mateus capítulo 11, versículo 5, serve como um poderoso testemunho de que a graça não é limitada por nossos pecados e circunstâncias. Deus ele pode redefinir. Deus dá a segunda chance. Lembra que nós falamos na introdução dessa lição? E Deus estava dando àquela mulher essa oportunidade maravilhosa. A graça de Deus é surpreendentemente e precisamente extraordinária, porque busca salvar aquilo que parece impossível aos olhos do humano. Aquela mulher, principalmente naquela circunstância cultural, e quando nós verificamos hoje também, nós pensamos que determinados grupos, que determinadas pessoas não serão salvas. Não existe isso, não. Não tenhamos preconceito de pregar o evangelho. Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Sobre mim inculta essa obrigação de pregar o evangelho, que nós possamos estar acessíveis a isso, a essa questão. O que é que nós precisamos entender aqui? Além da mensagem de salvação pessoal, a história de Raabe nos ensina sobre a importância de entender a mesma graça e acolhida aos outros, independentemente de seu passado ou de suas falhas. Muitas vezes, como cristãos, podemos cair na tentação de julgar, excluir aqueles que nós julgamos indignos. E, meus queridos, quantas pessoas Deus não tem nesse mundo que estão aí perdidos, esperando uma oportunidade para que eu e você testemunhem para eles, para que eles entreguem a vida deles a Deus. Eles já têm, de alguma forma, sido tocados pelo poder de Deus. No entanto, Deus nos chama para ser canais de sua graça, que a Bíblia diz, vai tu e ser uma bênção, que todos nós sejamos uma bênção, onde quer que nós estejamos, promovendo acolhimento e promovendo acolhimento e, acima de tudo, restauração para a vida das pessoas. Um dia nós estivemos no pecado e Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, meus queridos, ao meditar sobre Hebreus 11:31, que diz que pela fé Raabe, né, guardou ali os espias, nós somos convidados a fortalecer a nossa própria fé, crendo que Deus pode operar milagres em qualquer circunstância. Isso nos leva a confiar mais plenamente em sua capacidade de transformar vidas, inclusive a vida de cada um de nós, e a de sermos instrumentos do amor nas mãos de um Deus redentor para que nós possamos alcançar ao mundo ao nosso redor e mostrarmos para ele aquilo que Deus fez em nossa vida, a alegria que nós temos em servi-lo. E, meus queridos, em resumo, nós poderíamos dizer que a lição Sentidos da Graça nos lembra que a divina misericórdia de Deus é vasta e inclusiva de trazer, inclusive, uma mulher que havia uma negação com relação à vida pelo que ela era. Raabe, através de sua fé e de suas ações, ela nos mostra e ela nos ensina que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Todos nós estamos próximos à graça de Deus. Deus não está alheio, Deus está perto. E nós seremos surpreendidos pela graça de Deus. E, meus queridos, que possamos permitir que a lição desta semana inspire nossas vidas, motivando-nos a viver com fé e a demonstrar a mesma graça surpreendente a todos os que nós encontramos, para que, assim como Raabe, pessoas também sejam transformadas pelo poder da nossa influência. Que Deus nos abençoe, que essa lição fique guardada no nosso coração e nossa vida. Convido você agora para fazermos uma oração. Vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela segunda lição da Escola Sabatina desse terceiro trimestre do ano de 2025. Continua conosco, Senhor, que a nossa vida, Senhor, ela seja entregue de coração a Ti. E se porventura tem alguém que está afastado, vamos visitá-la, afastado dos caminhos de Deus, vamos visitá-las, vamos ajudá-las, assim como Raabe fez e ajudou o seu povo no passado. Que nós possamos também ter essa compreensão. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.